link, né, no Ava vai estar o link do vídeo, tá certo? Enfim, eu vou fazer isso ainda, por esses dias estarei fazendo, prometo a vocês. Então, pessoal, a conversa hoje aqui na aula é sobre o método da aceitação e rejeição. Então, Então, a gente já viu que gerar números computacionalmente, gerar números imitando distribuições de probabilidade de forma computacional, né? Aliás, deixa eu repetir. Gerar números de forma computacional replicando distribuições de probabilidade é algo interessante, né? Isso está muito associado à parte da teoria da simulação, né? E a gente viu um método na aula passada. Nas aulas passadas nós discutimos as técnicas de geração, nós discutimos o conceito de gerador de números aleatórios e também falamos do gerador congruencial linear. Alguns teoremas já foram discutidos. Esse gerador congruencial vai ser útil na geração de números uniformes. A gente viu que a geração de números uniformes é fundamental, pois é com ela que a gente consegue gerar outros tipos de distribuição. E os métodos que a gente viu, que nós vimos na aula passada, o método da transformada inversa, a gente viu também alguns exemplos de geradores, né? Mas na aula passada, o que nós vimos foi o método da transformada inversa para os casos discretos e contínuos. Então, no caso, a gente tem, nós temos o conceito, a definição do método da transformada inversa. Eu expliquei isso na aula passada. E hoje eu vou trazer mais um método de geração de números aleatórios, que é o método da aceitação-rejeição. Eu estou chamando ele no AVA de método da rejeição. E aí, qual é a motivação? Qual é a motivação para a gente usar esse método? Então, uma alternativa ao método da transformada inversa, quando nós temos algum nível de dificuldade para inverter, né? Para avaliar a função inversa da distribuição acumulada. Um exemplo aqui, que é colocado no material para vocês, é a distribuição de Erlang. Essa distribuição ela é uma gama com o K natural, tá certo? A densidade gama ela é dada assim, o x, né, maior ou igual que zero, tá ok? Você tem o x elevado a k menos 1, exponencial de menos x sobre mi elevado a k vezes k fator. Aqui é o gama de k, né? O que aparece na densidade gama é gama de k aqui. Como k é natural, a gente chama essa distribuição de distribuição Erlang. E o gama de k com k natural é k menos 1 fatorial. É o fatorial de k menos 1, né? E aí o que acontece? Descrevendo aqui esses parâmetros, né? Eu tenho um parâmetro k e um parâmetro mi associados a essa curva de densidade. E aí, observem que o parâmetro k ele fica ali no denominador do x. Então, o parâmetro mi fica no denominador do x. Esse parâmetro ele vai alterar a escala do x. É por isso que a gente chama ele de parâmetro de escala, certo? Então, o mi aqui é um parâmetro de escala. O k ele vai mexer com a forma, né? Porque ele mexe com a potência do x, ele altera essa potência de x aqui. Então, o k é um parâmetro que altera a forma dessa curva de densidade. De tal maneira que a função de densidade tem associada a ela um parâmetro de forma, que é o k, e um parâmetro de escala, que é o mi. Como o k é natural, né? Então, a gente chama isso de distribuição Erlang. Tá certo? E aí vejam que a função de distribuição acumulada tem uma forma funcional
bastante complicada, né? Essa, pelo menos visivelmente aqui, complicada. E imagina a gente fazer a função inversa de algo dessa natureza, né? Com essa natureza. Principalmente quando K é grande, né? Esse número K é grande, esse somatório ele fica cada vez maior, o que dificulta a inversão dessa função de distribuição. Então, nesses casos, uma alternativa é usar o método da transformada inversa, né? Aliás, o método da rejeição, desculpa, é usar o método da rejeição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir como é que funciona o método e depois eu vou dizer por que ele funciona. Então, suponha que nós temos um método eficiente para simular uma variável aleatória que tem uma função de densidade Q. E aí eu estou tratando esse Q aqui associado a uma densidade de massa de probabilidade. Então, estou tratando primeiro os casos discretos. Então, suponha que eu consiga gerar a densidade Q, né? E usando esses números gerados, eu posso tomar uma decisão, né, para simular uma outra distribuição de probabilidade que tem massa de probabilidade P. Então, veja, o método da rejeição, ele presume que você tem uma forma de gerar dados seguindo uma outra distribuição, um outro padrão aleatório, que não é aquele que você deseja gerar. Então, você primeiro vai gerar esses dados e vai decidir quais desses números vão ser aceitos ou não. Tá certo? Por isso que o método é chamado de método da aceitação-rejeição. Aí, como é feito isso? A ideia, né, desse procedimento é primeiro simular uma variável y tendo uma densidade q, né, e então aceitar os valores simulados que sigam uma relação de probabilidade proporcional à razão dessas funções de densidade de probabilidade. Certo? Então, primeiro que eu quero que vocês entendam é como que funciona o método. Depois eu vou explicar por que ele funciona. Então, basicamente, eu vou gerar números por um método que eu já vejo que consigo gerar. Pode ser, inclusive, números uniformes. Dependendo da situação, nós podemos gerar números uniformes. E aí a gente pode usar um método congruencial, enfim. E aí eu vou usar esses números para decidir quais deles vão entrar ou não na minha amostra de números que vão replicar a densidade de probabilidade de interesse. Certo? Então, alguns eu vou jogar fora, ou seja, alguns eu rejeito, outros eu vou aceitar, de forma que eu tenho um critério de aceitação-rejeição. Tá certo? E aí, nessa decisão entre aceita e rejeita, né, é que aparece essa constante C, ok? É nessa decisão aí que aparece essa constante C. Então, para que serve esse C? Para que a gente possa majorar, né, essa função de densidade de interesse. E nós vamos majorar ela utilizando essa constante C e a densidade já conhecida, que você já consegue gerar esses números, que vão ser utilizados ou não como números aceitáveis para entrar nessa réplica da densidade P. Certo? E aí que nós temos uma técnica chamada método da aceitação-rejeição, né,
E com essa técnica, nós vamos conseguir gerar ou simular uma variável aleatória x com massa de probabilidade P. Primeiro eu vou tratar os casos discretos, depois eu vou mostrar a vocês que essas coisas funcionam também para os casos contínuos. Então vamos lá. O algoritmo em si tem a seguinte estrutura. Primeiro, simule y, que tem uma densidade Q, já conhecida, já tem um método, já tem um critério para gerar esse tipo de número. Depois eu vou gerar um número uniforme. Isso aqui é importante lembrar que é uniforme. 0,1. E com esse número eu vou decidir se eu vou aceitar ou não esse y gerado. E aí qual vai ser o critério? O U tem que ser menor que a razão P sobre CQ. P sobre CQ, essas densidades calculadas no y gerado. Certo? Se essa desigualdade ela for verdadeira, eu vou dizer que o x é igual a y. Eu vou aceitar o número x. Aliás, eu vou aceitar o número y como um valor plausível para entrar na minha réplica. Em caso contrário, eu vou repetir o processo de geração do y e vou tomar novamente a geração de um número uniforme para decidir se eu aceito ou rejeito esse y gerado. Então, o método, de forma ilustrativa, ele toma um y como um número gerado, você gera um número uniforme, usa o critério de decisão com base numa razão proporcional, né? Ou seja, você vai verificar se esse número uniforme é menor ou igual que a razão entre o P e o CQ, onde C é essa constante que eu vou mostrar a vocês como que a gente pode definir ela ou deduzir uma constante que sirva para a gente trabalhar nesse processo de geração. E em sendo essa desigualdade verdadeira, lembrando que aqui essa razão ela é calculada com todas as densidades substituídas no y gerado, esse y aqui. E aí, se essa desigualdade acontecer, aceite o y. Se não, volte a estaca zero e repita o procedimento, né, de geração de um número y. Né? Gere um número y com uma densidade conhecida, o método você já tem e sabe como gerar. Gera um número uniforme U, decida se esse número uniforme é menor ou igual que o P sobre CQ. Se sim, adote o y como um x, se não, volte a estaca zero. Perfeito? Então, essa é a descrição do método da rejeição. Resumidamente, esse é o método. Perguntas? Perguntas, pessoal? Professor, Oi. o senhor poderia voltar naquela parte, ver? O senhor falou distribuição uniforme e, assim, no método da rejeição, ela tem que ser independente também, né? Porque, assim, tem... É tudo de forma independente, ou seja, o y, certo? Ele é gerado, e esse u que está sendo gerado aqui, ele é gerado de forma independente. Ele não tem
dependência entre essas variáveis y e u, tá certo? Esse u é gerado de forma independente. Tá ok? Ok, obrigada, professor. Então, esse u não pode ter nenhuma relação com esse y. Então, eu gero o y e o u que eu vou gerar, ele não tem nada a ver com esse y. O processo de geração, ele é independente, não tem interferência, certo? E aí a tomada de decisão, né, é com base nessa independência, inclusive. Pressupõe essa independência, tá certo? Então, olha só. Aí vocês vão se perguntar, né? Vocês vão perguntar aí a mim, como que eu posso confirmar se este método realmente funciona? Ou seja, gera um y, gera um u, decide se esse y serve ou não para imitar a densidade x. Por que que isso funciona? Por que que isso dá certo? A resposta está num teorema. A resposta é dada por meio do seguinte teorema. Qual que é o enunciado do teorema? O algoritmo da aceitação-rejeição. E aí, nesse teorema, nós vamos tratar primeiro os casos discretos. Depois eu vou fazer a mesma abordagem com os casos contínuos, no caso contínuo. Teorema. O algoritmo da aceitação-rejeição gera uma variável aleatória x, tal que a probabilidade de x ser j é exatamente o p de j, com j indo de 0 até, ou seja, para todo j, eu consigo gerar, né, um j probabilisticamente em acordo com a massa de probabilidade π. É isso que o algoritmo diz, que o teorema diz. Adicionalmente, o número de iterações necessárias para se obter x, né? Ou seja, cada tentativa que você faz com o objetivo de conseguir uma amostra para replicar a densidade x, cada tentativa, né? Essa tentativa, esse processo de tentar, né, de busca, de tentativa e erro, né? Ele gera uma espera, né? Até que você gere um sucesso, um número bem sucedido, aceitável, né? Eu tenho uma espera, né? Ou seja, eu tenho uma quantidade de eventos de gerar um número, né, que vai ser ou não aceito. Então você vai ter eventos mal sucedidos antes da ocorrência desse primeiro evento ser bem sucedido. E isso descreve o padrão de distribuição geométrica. Ou seja, você tem que gerar, né, um número você vai ter que fazer um número de tentativas, né? E esse número de tentativas vai seguir um padrão geométrico com média C, que é justamente aquela constante que eu falei para vocês, que ela ia fazer algum sentido, né? Ou seja, o teorema diz exatamente aquilo que eu perguntei aqui a vocês, né? Como que eu vou acreditar nesse método? Bem, existe um teorema, e esse teorema eu vou fazer aqui a discussão da demonstração. Até porque o enunciado do teorema é muito forte. Ele diz que o algoritmo ele gera e replica a massa de probabilidade seguindo o padrão X. Certo? Além disso, ele diz, olhe, cada tentativa, em média, né, você precisa repetir o experimento C vezes para conseguir achar um valor razoável para entrar na sua amostra que vai replicar a densidade X. Certo? E aí, vamos à demonstração. Então, primeiramente, eu queria lembrar vocês sobre o teorema
da probabilidade condicional. Dados dois eventos, de forma que A está condicional ao B, A dado B, a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o B ocorreu, vai ser dada pelo quociente entre a probabilidade da interseção desses eventos com a probabilidade do evento B. Pensando nesse sentido, né, vamos então dizer o seguinte: um número y gerado, eu vou dizer que esse y foi gerado, ele é j. Imagine como eu estou tratando de uma densidade discreta, né? Então, suponha que o y gerado seja j. Então, dado que o y é j, qual a probabilidade de eu aceitar o y? Certo? Então, dado que o y é j, qual a probabilidade desse j servir para mim no processo de tentativa e erro para imitar a densidade x? Né? Então, a probabilidade de eu aceitar esse j gerado, dado que o y é j, aliás, qual a probabilidade de eu aceitar o y, dado que o y é j? Vai ser a probabilidade do y ser j e o j ser aceito, que é a probabilidade da interseção. Então, aceita e o y é j, dividido pela probabilidade do y ser j, que é a probabilidade do evento B. Então, aqui eu tenho o evento A, né? Aqui eu tenho o evento A, e aqui eu tenho o evento B. Certo? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Então, eu tenho o evento A dado B. Probabilidade de A dado B, A e B, Y é J e J aceito, sobre probabilidade do B, que é a probabilidade do Y ser J. Bem, então, vamos ao próximo passo. Só um minutinho. Eu me atrapalhei aqui nesse negócio. Então, vamos lá. Então, aquela equação, né? Aquela equação que eu coloquei anteriormente, diz o seguinte: a probabilidade a probabilidade condicional de aceita dado que o y é j, vai ser essa probabilidade da interseção dividido, né? Dividido pela probabilidade do y ser j. Tá certo? E aí eu posso escrever essa equação aqui, explicitando aí a probabilidade do y ser j e o j ser ac. Né? De forma que a probabilidade do y ser j é QJ. Isso aqui, eu tenho essa densidade, eu conheço, eu sei qual é a forma funcional aí, né, dessa variável gerada, né, probabilidade do y ser j, né, eu tenho um método para gerar o padrão Q, né, então a probabilidade do y ser j é QJ, isso aqui eu conheço.
E a probabilidade de aceitar, dado que o y é j, aí entra a questão mais interessante. Por isso que tem a questão da independência e etc. Veja, a decisão de aceitar ou não, ela está associada, né, a essa razão aqui. E, na verdade, a essa desigualdade, mais precisamente. Né? Ou seja, eu preciso que essa desigualdade aconteça para eu aceitar. Né? Então, a probabilidade de aceitar, dado que y é j, é basicamente a gente olhar, né, se esse valor uniforme, gerado de forma independente, é menor ou igual que o PJ sobre CQJ. Certo? E a probabilidade disso aqui acontecer, né, é um número uniforme. Lembra que é um número uniforme? Aí eu lembro a vocês, a distribuição uniforme, ela tem a função de distribuição acumulada da uniforme é justamente a identidade. Então, o f de x ser menor ou igual que x, desculpa aqui. Então, se x tem distribuição uniforme, o fzinho de x é exatamente x. Né? A distribuição uniforme tem essa característica. Então, qual é a probabilidade de um número uniforme ser menor ou igual que o PJ sobre CQJ? Lembrando que, quando eu falo PJ, né, é a probabilidade, né, do YCJ. Aliás, a probabilidade do XCJ. Né? E o QJ é a probabilidade do YCJ. Tá certo? Eu estou substituindo nas densidades esse J. Tá certo? Eu estou pegando as probabilidades do J em cada uma das densidades. Tá ok? Então, a probabilidade dessa desigualdade acontecer é igual a exatamente o PJ sobre CQJ. De tal maneira que eu posso escrever que essa probabilidade condicional ela é igual a PJ sobre CQJ. Daqui em diante, é simplificar essa quantidade com essa, né? E o que sobra é que a probabilidade do YCJ e o J ser aceito é exatamente PJ sobre C. Bem, e aí agora o que a gente tem que fazer é somar em J, porque o YCJ e o JC aceito pode acontecer para qualquer J no universo de possibilidades da variável Y. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar em J para encontrar a probabilidade de aceitar. Certo? Qual a probabilidade de aceite, né, num processo de tentativa e erro como esse? Então, ou aceita para o J igual a 0, ou aceita para o J igual a 1, ou aceita para o J igual a 2, ou aceita, né, varrendo todos os J's possíveis. Né? Então, cada probabilidade é PJ sobre C, então eu vou somar em J, PJ sobre C. Então, isso aqui eu posso colocar em evidência 1 sobre C, isso vai ser 1 sobre C, vezes a soma dos PJs. Né? Só que a soma dos PJs é justamente, né, igual a 1. Né? Isso aqui é igual a 1, porque isso é uma massa de probabilidade, densidade de probabilidade. Então, a probabilidade de aceitar é igual a 1 sobre C.
E aí isso esse processo de tentativa e erro, ele se caracteriza como uma densidade, como uma distribuição geométrica com probabilidade de sucesso, de obter êxito, né, na sua tentativa de 1 sobre C. Então, se você tem êxito com probabilidade de 1 sobre C, o valor esperado, né, a esperança desse processo de tentativa é você esperar C tentativas para poder você, ou seja, na média, você vai esperar C, você vai tentar C vezes para conseguir um número bom, certo? Um número proveitoso aí para você colocar na sua réplica. Então, a probabilidade de sucesso é 1 sobre C, enquanto que a probabilidade de sucesso é 1 sobre C, enquanto que o número esperado de tentativas é C. Tá certo? Então, para o caso discreto, já temos aí pelo menos a descrição de que o evento de processo de tentativa e erro segue um padrão geométrico. Agora veja, eu preciso deduzir qual a probabilidade do XCJ. Né? Qual a probabilidade do XCJ? Né? Então, é essa a formulação, é essa forma que eu quero deduzir. Se essa probabilidade for igual ao PJ, né, que é o que a gente vai deduzir aqui embaixo, aí está provado que usando essa técnica eu consigo replicar o padrão probabilístico X. Então, olha só. O seguinte fato. X é J, né? Esse X é J, ele pode ser aceito, esse J que foi gerado, pode ser aceito na primeira, na segunda, né, na terceira iteração. Então, o X é J, se ele for J na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Então, você tem uma reunião de eventos disjuntos, porque o X vai ser J, né, ou na primeira, ou na segunda, né, ou na terceira iteração, ou na quarta, e assim sucessivamente. Esse processo iterativo, né? Deixa eu colocar aqui esse textinho. Olha o que tem aqui nesse textinho. Cada iteração resulta de forma independente um valor aceitável com probabilidade de 1 sobre C. Essa é a probabilidade de sucesso. Se estamos em uma tentativa, X igual a J advém da primeira, ou da segunda, ou da enésima iteração. Isso acontece de forma disjunta, ou seja, não dá para acontecer na primeira e na segunda e na terceira ao mesmo tempo. Certo? Até porque quando você aceita um número, você para. Né? E você repete o processo para gerar um outro número. Então, esse J vai ser aceito, né? Ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na enésima tentativa. Né? Ele não pode ser aceito em 2 tentativas. Né? Porque quando você aceita o J, você para. Certo? Você para. Então, essa probabilidade vai ser uma reunião, né, de eventos estes disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é o conjunto vazio, 2 a 2. Né? Então, ou o J é aceito, na primeira, ou na segunda,
ou na enésima iteração, eu vou somar as probabilidades do J ser aceito na iteração de ordem N. E aí, numa iteração de ordem N, né, com N maior que 0, a probabilidade de ser aceito é o quê? É você não aceitar nas N-1, ou seja, a probabilidade de aceite é 1 sobre C, a probabilidade de não aceitar é 1 menos isso. Então, não aceita, né? 1 menos 1 sobre C elevado a N menos 1. E na última você aceita. Qual a probabilidade de aceitar? PJ sobre C. E aí você vai fazer um somatório disso aqui em J. Faz o somatório em J. Né? E aí vocês vão perceber que esse 1 sobre C, né? Isso aqui, desculpa, é em N a soma, tá? Desculpa aí, foi mal. A soma é em N, só um minutinho. A soma é em N porque pode ser em qualquer uma dessas iterações. Então, como a soma é em N, esse PJ sobre CJ pode sair desse somatório. De forma que eu vou cobrir aqui para... Então, olha só. Eu tenho PJ sobre C vezes somatório em N, né? Esse N é maior que 0 ou maior ou igual que 1? É a primeira, ou a segunda, ou a terceira, enfim, a iteração de ordem N. 1 menos 1 sobre C elevado a N menos 1, certo? E aí, vejam, isso aqui é uma série geométrica de razão 1 menos 1 sobre C, né? Então, qual vai ser o resultado desse somatório? Vou colocar ele aqui. Então, você vai ter o primeiro termo, né? Quando N é 1, o primeiro termo é 1. Não é isso? Uma série geométrica. Então, quando N é 1, isso aqui fica 0 e fica 1, né? E você vai dividir isso por 1 menos a razão. 1 menos a razão é 1 menos 1 sobre C. Então, 1 menos 1 sobre C. Certo? De forma que essa conta, você vai simplificar esse 1 com esse 1. O que vai sobrar aqui é o inverso de C, tá certo? O inverso de C. Então, essa conta aqui vai dar exatamente o inverso de C, né? É 1 sobre o inverso de C, desculpa. Então, essa conta aqui vai dar C, que pode ser simplificado com esse C. O resultado final vai dar o PJ. Tá certo? Pergunta, André. Eu estava vendo. O senhor já terminou respondendo isso na explicação. Quando fala essa questão do PI, né? O PJ sobre o C, é justamente o valor encontrado que foi escolhido, não é isso? Que foi aceito. Isso. Só que é que tá, veja, você gera um Y, né? Você vai gerar um Y, e esse Y é J, certo? Porque esse Y é J. Aí agora você vai dizer, ele é aceito ou não. Aí eu deduzi a probabilidade do Y ser J e ele ser aceito, certo? Ele vai ser aceito como um X. Aí agora, só que aí você vai ter isso para todo J. Então você vai deduzir a probabilidade de eu aceitar. E com a probabilidade de aceite, eu agora vou dizer o seguinte, bem, uma vez que o Y é J, qual a probabilidade do X ser J?
se eu estou imitando o x, o y gerado tem que ser dentro, compatível com os valores de x. Então, qual a probabilidade do x ser j? Né? A probabilidade do x ser j, seguindo esse procedimento aí, né? Porque o x é j, se esse j for aceito em qualquer uma dessa iteração. Só que ele não pode ser aceito em duas delas ao mesmo tempo. Então tem que ser só uma, só que a gente não sabe qual delas é. Então eu vou fazer uma probabilidade, uma reunião de eventos, e aí vai ser a probabilidade de união de junta, né, de forma independente, e de tal maneira que eu consigo, em uma iteração, eu consigo deduzir a probabilidade, né? E somando, gera-se uma série geométrica, e a dedução é que a probabilidade do XCJ é exatamente igual ao PJ, que é o que a gente queria demonstrar. Rejeita, certo? E rejeita os candidatos que não são, como é que se diz? Não aceita os candidatos que não entraram na formação dos números escolhidos aleatórios, né? Não, veja, você não aceita aqueles números que não obedecem essa regra aqui, ó. Sim, sim. Porque se você fizer isso, o que é que o método diz? Se você fizer o critério baseado nessa desigualdade, né? Se você fizer o critério de seleção baseado nessa desigualdade, ou seja, o menor ou igual que o P sobre o CQ, calculados no Y gerado, se você seguir esse critério aí, probabilisticamente falando, você está gerando um valor razoável para X. De forma que a probabilidade, você consegue, inclusive, deduzir teoricamente que o X tem probabilidade exatamente P. Segue a massa de probabilidade P. Esses valores que você gera por simulação. Mas aí tem que ter esse critério. O critério de seleção é justamente baseado na razão entre a densidade que você quer deduzir e a constante que normaliza que vai ser basicamente o valor esperado, né, do número de tentativas para poder você conseguir um número bem sucedido, e essa constante multiplicada pela densidade que você deseja gerar. Então, aliás, desculpa, é o contrário. O P é a densidade que você deseja gerar. Então, você vai pegar a densidade que você deseja gerar, vai avaliar ela no número gerado, vai pegar a constante, que representa o valor esperado do número de tentativas até uma tentativa bem sucedida, multiplicada pela densidade que você conhece, que já gerou um número, né, avaliado nesse número gerado, certo? Que é a densidade aqui. Então, nesse cenário aí, o que a gente observa? O que eu posso observar? Que o número de iterações necessárias para aceitarmos um valor J gerado segue uma distribuição geométrica com probabilidade de sucesso 1 sobre C e valor esperado. Vocês podem até colocar uma observação aqui, e valor esperado C. Está comentado aqui, tá? Está comentado nessa nuvenzinha. E valor esperado, sim. Tá certo? Professor, pode-se dizer que esse critério é como se fosse uma lei de formação? Veja, o que é uma lei de formação? Pensando como função. Aí eu quis fazer essa analogia para ver se eu estou entendendo de forma mais correta. Veja,
eu não diria que é uma lei de formação, mas eu diria que é um processo de tentativa e erro, onde se consegue, através de um número gerado, você aceitar ele, certo? Se a razão, né, daquelas probabilidades, usando a constante C, for em concordância com a desigualdade com um número uniforme gerado. Então, lei de formação é você dizer que x é f de x. Aliás, se transforma no x num f de x. Isso é uma lei de formação, né? Então, Entendi. não É porque vejo nenhuma, não vejo associação não, nenhuma né? relação assim com o conceito, mas a gente usa os conceitos de funções aqui, né? Estou sempre usando. Ok, obrigada, professor. Bem, e aí, para a gente encerrar aqui essa call, vamos ver o caso contínuo, né? Porque a gente falou do caso discreto. Como que funciona o caso contínuo? Então a pergunta é: quando a variável simulada for contínua, como que funciona? Então olha só, agora eu vou atrás da função de distribuição acumulada, porque se eu fizer, tanto se eu identificar pela distribuição acumulada, pela densidade, tanto faz, né? Porque a acumulada, se você derivar, chega na densidade, a densidade, se você integrar, chega na acumulada. Então, essas coisas são equivalentes. Elas identificam a variável aleatória. Então, qual a probabilidade do x ser menor ou igual que esse x? Então, isso vai ser a probabilidade da variável gerada ser menor ou igual que o x, dado que, né, esse u é menor ou igual que o py sobre o qyc. Né? Ou seja, eu tenho que ter um x aceitável. Ou seja, qual a probabilidade de se gerar um x, esse x ser aceitável? Né? E aí vai ser a probabilidade condicional, a probabilidade da interseção, que é a probabilidade da variável y ser gerada, né, e ela ser menor ou igual que esse x, e o u, ou seja, a condição de aceite ser satisfeita, sobre o que? A probabilidade desse evento acontecer, né? A probabilidade de u ser, ou seja, da desigualdade ser verificada. E aí vocês vão perceber que nesse quociente aqui, no numerador, a gente tem, na verdade, uma variável aleatória x, aliás, y, uma variável y e uma variável u, tá certo? E aí é como se fosse uma probabilidade conjunta de, ao mesmo tempo, eu ter o y menor ou igual que o x e o u ser menor ou igual que o p sobre o ck. Né? Então, isso aqui é uma probabilidade conjunta. Né? Probabilidade conjunta. E aqui no denominador, a probabilidade do u ser menor ou igual que, eu vou até colocar aqui com o meu apagadinho, a probabilidade do u ser menor ou igual que os. Vocês podem acrescentar aí, ó, é a probabilidade do u ser menor ou igual que o py sobre o cqy. Só que aí veja que essa probabilidade também depende de u e de y. Só que aqui não existe restrição para o y, certo? Aqui eu tenho a probabilidade do y ser real e o u ser menor ou igual que o py sobre o cqy, certo? Isso é esta probabilidade aqui, tá bom? Então veja, em cima no numerador você tem o y gerado, ele está limitado ao x. No denominador ele não está limitado a esse x. Tá certo?
no numerador eu tenho essa desigualdade acontecendo. No denominador ela também acontece. Qual é a diferença do numerador para o denominador? A restrição que é feita ao y no numerador, na probabilidade do numerador. Todas essas probabilidades que estão no numerador e no denominador, elas se escrevem como integrais múltiplas, tá certo? Olha aqui, y menor ou igual que x, EU menor ou igual que PCQ, tá certo? P sobre CQ. E lembrando que esse P está calculado no y e o C está calculado no y e foi gerado para ser aceito ou rejeitado. Então aqui, ó, essa integral aqui vai ser esse, ou seja, o y está limitado. Então você tem aqui a densidade conjunta de y e u, du dy, a variável y indo de menos infinito até x, a variável u indo de 0 até o py cqy e a densidade conjunta y u du dy. Isso é integral múltipla que está no numerador. No denominador, qual a diferença? É só esse x aqui que não está limitado. Vai ser mais infinito aqui, né? De tal maneira que no denominador eu consigo reescrever aquela probabilidade. Tudo isso aqui, pessoal, é a probabilidade do x ser menor ou igual que x. Certo? Então, no denominador, qual a diferença do numerador para o denominador? Só esse limite superior aqui do y. Tá certo? E aí, eu posso deduzir esta integral, tá certo? Você veja que o y e o u são independentes. Essa densidade conjunta se fatora, tá certo? Então eu posso deduzir essa densidade como sendo o f do y e o f do u, tá certo? O f do y, né, é o q, certo? Então isso aqui vai ser o q y, né? E aqui vai ser o f de u, tá certo? Ou seja, essa conjunta aqui se fatora no produto das marginais, de tal maneira que esse miolinho aqui pode ser deduzido aqui, né? Eu vou reescrever ele aqui e agora fatorei as densidades, né? Fatora-se as densidades. Observe que aqui eu não tenho o dy. Desculpa aqui, pessoal. Acabei colocando o dy na integral, quando na verdade essa integral aqui, ó, pega só essa parte aqui. A outra é quando a gente resolver ela, aí a gente tem, nós vamos ter nós vamos usar o dy, né? Porque essa integral aqui eu posso escrever ela assim, menos x, menos infinito até x, dy, integral de 0 até p y c q y, né? C q y, f de y u du
Aí agora eu vou deduzir esta integral que está aqui, vem para cá. Certo? Essa integral que está aqui vem para cá. E eu repeti ela aqui, ó. Observei aqui a independência do y com o u. Q de y não tem nada a ver com esse du, ele sai, né, dessa integral. Então, posso escrever QY vezes integral de 0 py c QY, né, do f de u du. Só que observe que isso aqui é exatamente a função de distribuição acumulada da uniforme, né, calculada neste limite superior. E aí, né, a distribuição acumulada da uniforme é justamente a identidade. Então, né, essa integral aqui se resumirá ao limite superior py cqy. Simplifica, sobra py sobre c, que nesse caso o p agora está representando uma densidade de probabilidade, caso contínuo, tá certo? Só usei a mesma letra, mas... E qual é a diferença? Isso aqui é o resultado do miolo desse numerador, né? Então, no numerador, a gente vai ter a integral de 0 até x, de menos infinito até x, de py sobre c. E no denominador vai ser a integral de menos infinito até infinito, da mesma coisa. E aí, eu consigo simplificar essa constante, né? Isso aqui não vai perturbar em nada, né? E o que sobra é a integral de menos infinito até infinito da densidade de y dy, que é o f de x, na verdade. É o f calculado em x, tá aqui o f de x, sobre a integral de menos infinito até infinito da densidade, né, dy. Então, isso aqui, por definição de densidade, isso é igual a 1. Então, o resultado é exatamente o f de x. Ou seja, eu acho que eu passei o horário aqui, né? Então, pessoal, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Então, resumindo, a probabilidade do x ser menor ou igual que o x é exatamente a função de distribuição acumulada que a gente desejava obter, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, né? Vou encerrar aqui a gravação.